Ah, vamos prosseguir. Ah, neste momento, nós temos a teoria que o professor Marcílio nos passou. Então, temos a oportunidade de entender melhor os tratamentos, a prática. Temos agora uma pequena muestra sobre nosso trabalho em la prática de cirurgias estéticas, cirurgias plásticas periodontales. Esta é uma paciente que nos procurou. Ela era uma estudante de odontologia. Não estava muito contenta com sua sonrisa, porque sua condição de tamanho de dentes, também o formato de los dientes não lhe agradava muito. Quando podemos perceber o formato de los dientes são pequenos e também quadrados, e nos passa também uma impressão de dentes de niños, porque são muito pequenos. Também podemos, após uma avaliação intraoral, mirar o formato de la encía, la margen gengival, las papilas interdentales muy anchas, con un aspecto de demasiadas de inflamación, pero es una encía completamente saludable. Entonces, empezamos el planeamiento digital para empezarmos o tratamento desta paciente. Imaginamos dientes com este formato, este tamanho, também margens gengivales mais estéticas e também mais suaves. Após todo o planeamento, começamos a cirurgia. Neste caso, ainda hace parte de planeamento, pero utilizamos este aparato durante a cirurgia. É um instrumento de proporção SHU que nos mostra com uma certa precisão sobre as proporções dentais. Mira que a porção mediana nas proximales, região mesial e distal, coincidem com a linha roja, e na área cervical coincide com a linha azul. O certo é que as linhas se coincidem da mesma cor em áreas proximales e também em área cervical. Então, imaginamos que parte dessa corona está ocultada por la encía. Também hacemos um exame muito simples para chequear a inserção do freno labial. Solamente estender o freno labial para perceber se há uma situação de isquemia. Neste caso, como não se há nenhuma isquemia, não há necessidade de sacarmos também o freno labial durante a cirurgia. Este procedimento tem por finalidade analisar o fenótipo gengival, que é a anchura de tecido gengival. Introduzimos a sonda periodontal para perceber, através de uma transparência,
se conseguimos mirar o instrumento através da encía. Neste caso, não conseguimos praticamente nada, mirar nada. Então, nos traz um diagnóstico de um fenótipo gengival muito amplo, o que é muito bueno para nossa cirurgia, como o professor Marcílio falou há pouco, porque temos menos risco de recessão gengival ou risco de lacerar a encía. Então, começamos a cirurgia propriamente dita através de señalar os pontos sangrantes em áreas de cínite de las coronas, através dos exames que fizemos antes do procedimento, hacemos os pontos sangrantes, recordando que em áreas dos incisivos centrais tem que ser levemente deslocados para a região distal, assim como em los caninos. Depois, dibujo uma nova margem gengival, que é desenho de como quieres sacar de la encía. Hacemos uma incisão com o bisturi em bicel interno em 45 graus e em seguida uma incisão intrasucular de encontro à primeira incisão. Em seguida, sacamos a porção de la encía que planeamos antes, expondo totalmente a corona dental que estava ocultada pela prévia margem gengival. Agora, conseguimos visualizar, mirar as coronas totalmente expostas. Percebemos que são dentes com uma proporção boa, normal, não como estava antes. E através de uma nova incisão intrasucular, realizamos o despegue total do tecido gengival para que podemos mirar totalmente a tábula óssea em sua totalidade. Uma coisa muito interessante é perceber em vários pontos a crista alveolar coincidindo exatamente com a junção cemento-esmalte, o que seria a causa de la sonrisa gengival, porque sabemos que o espaço biológico está formado de la crista óssea por volta de 1, 2, hasta 3 milímetros. Então, solamente para fazermos a comprovação da proporção e calibre, utilizamos novamente instrumento de proporção Schuh, e neste caso, na nova realidade, vemos que as linhas em rojo se coincidem, assim como deveria ser em dentes mais pequenos, coincidindo as linhas em azul e as outras em negro e azul também. Agora, começamos a remoção óssea, utilizando instrumentos de corte. Este instrumento é um micro cincel de Ho Chi Minh, nesta posição,
Ah, removemos o hueso através de uma condensação, recordando que temos que fazer a remoção do hueso e também desenhando em el hueso la área de Synity, como hicimos em la margem rival. Após a remoção del hueso, temos que sacar as medidas, porque não podemos sacar mais que 3 milímetros, como hablamos antes. Estamos, neste ponto, construindo um novo espaço biológico, estabelecendo as distâncias que queremos e também planeamos antes. As distâncias entre o hueso e a junção cemento-esmalte. Nesta ilustração, percebemos em sua totalidade o hueso também removido, as porções que desejamos. Em algumas situações que temos uma tábua óssea muito ancha e que não conseguimos mirar estes espaços que chamamos de sulcos de escape, podemos também desenhá-lo para trazer uma suavidade em la porção superior do tecido gingival. Para finalizar a cirurgia, hacemos as suturas. Nos custa muito trabalhar com hilos de altíssima performance, de altíssima qualidade. Neste caso, utilizamos hilo de sutura de polipropileno que traz um conforto maior para o paciente e também nos dá uma cicatrização melhor que hilos de nylon. Pero também podemos utilizar nylon se prefere. Este é o final de la cirurgia. Utilizamos, neste caso, pontos simples, pero também podíamos utilizar cochoeiro vertical. Uma coisa interessante, neste caso, muito peculiar, é que, se perceber, em los incisivos centrais, a margem rival está arriba de la junção cemento-esmalte. O que queremos é que coincida, há um pareamento entre a margem rival e a junção cemento-esmalte. Pero quando afastamos os tecidos, algumas vezes não irá combinar no exato ponto que desejamos. Pero durante a cirurgia, nossa conduta em la remoção do tecido ósseo foi totalmente correta. Então, o espaço biológico irá se formar em uma condição que planeamos. Então, não há nada o que se preocupar, podemos estar tranquilos porque o espaço biológico irá se acomodar e a margem rival irá se desenvolver exatamente para a área que planeamos antes. Esta é a sonrisa do paciente antes e por uma animação podemos mirar o resultado. Então, mira, a satisfação do paciente é muito grande. O paciente hoje é muito contente com sua sonrisa. Percebemos que
Respeitamos todas as estruturas nobres de tecido Henrival. Também percebemos, podemos mirar a área de Zenit obedecido, também a altura entre incisivo central e canino, exatamente a mesma, e incisivo lateral levemente abaixo, formando um triângulo invertido. Uma sorriça mais harmoniosa, mais estética e também, por que não dizer, mais feminina no caso dessa paciente. Novamente, uma comparação de antes e depois, recordando uma coisa que é o resultado final, só podemos reconhecer o final do tratamento após um período de 90 dias. Nesse caso, a fotografia foi sacada após 90 dias.